Graças e paz a todos meus irmãos e amigos que nos seguem já nas redes sociais. Estamos com mais uma lição da nossa EBD online, com o tema, a lição é de número 5. Amanhã será o dia 3 de agosto de 2025 e o tema é uma igreja cheia de amor. O que é que caracteriza uma igreja cheia do amor de Deus derramado em seus corações? O texto áureo nos diz assim: e era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. A verdade prática ainda nos diz assim: o amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Sem o amor, não existe relacionamento cristão saudável. Isto, meus amados irmãos, é uma grande verdade que a gente vive na pele do dia a dia. Sem esse amor, normalmente vamos para a igreja e aí a gente tem comunhão com nossos irmãos e a gente se alegra em vê-los, eles, dar a paz do Senhor, dar um abraço, dar uma palavra e ajudar quando há uma necessidade para isso. Amém? A introdução da nossa lição nos diz assim: nesta lição, veremos como o amor de Deus se manifesta numa igreja genuinamente cristã. Eis a diferença, né? Tem igrejas pseudo-cristãs, mas não são cristãs. Ele capacita a igreja a enxergar os mais necessitados e a buscar caminhos para que suas carências sejam atendidas. Esse amor, contudo, não é um mero sentimento humano, passageiro, de momento, momentâneo, apenas naquele momento. Em vez disso, é a expressão máxima da graça de Deus que foi derramada abundantemente nos corações daqueles que creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Somente através do amor de Deus, escute isso, o cristão aprende a ser solidário, generoso com aqueles que precisam ter suas necessidades supridas. Olha, meus amados irmãos, só quem sabe o que é passar por situações difíceis é quem já passou, né? Tem um ditado que diz que só quem sabe onde aperta é quem calça o sapato ali apertado, não é isso? Então, escute bem. No primeiro tópico da nossa lição, mas antes de entrar no primeiro tópico, se inscreva em nosso canal pb. Samuel Nascimento de Melo. Amém? Canal Palavra da Vida. Inscreva em nosso canal e seja um missionário para levar essa palavra a outros. O primeiro tópico nos diz assim: o amor manifestado na comunhão cristã, koinonia, na comunhão, o crescimento da igreja cristã. Olha, a gente vai ver aqui que nesse ponto da sua narrativa, né, Lucas, ele se refere à igreja como uma multidão dos que criam. Você vai ver que a igreja inicia com 120, não é isso? Discípulos, e agora tem uma grande multidão. Agora tem um detalhe: aonde há muitas pessoas, há mais problemas a ser resolvidos, há mais questões a ser enfrentadas, desafios a ser enfrentados. E com isso a igreja de Jerusalém também passou por esses desafios. A prova é que no capítulo 6, vamos ver, eles levantarem diáconos, né, homens cheios do Espírito Santo, para cuidar das viúvas, dos órfãos e assim por diante. Mesmo assim, com certeza precisou de mais gente no decorrer do tempo. Então, olha, uma igreja, essa expressão pode ser entendida, né, a questão da multidão, com o sentido de um grande número, obviamente, ou assembleia, tá bom? Então, uma igreja pequena, ela possui a mesma natureza da essência de uma igreja grande. Porém, assim como uma igreja grande e uma pequena igreja também enfrenta seus problemas e dificuldades. Mas é óbvio que uma igreja maior vai ter problemas maiores a ser resolvidos, vai ter muito mais problemas. E uma igreja menor, bem menos problemas, tá bom? Então, ó, os desafios e problemas de um grande povo são maiores em proporção em relação a uma pequena. Ela se torna mais complexa e, portanto, mais desafiadoras, né? Desafiadores os problemas. No segundo subtópico diz assim: os desafios do crescimento. Pronto, a igreja de Jerusalém começou, 120. Mas aí ela foi crescendo. É isso? Primeira pregação lá de Pedro, aí vai para quase 3.000 vidas para o Senhor. Ela começou a crescer, não parou. Então, o que acontece?
Assim vemos a igreja de Jerusalém crescer em escala geométrica. Né? Tem pessoas que pensam que tem que fazer isso, aquilo outro para a igreja crescer, mas a gente vai ver aqui o que faz uma igreja crescer verdadeiramente. Ela se multiplicava, está lá em Atos 6 e 7. Tá? Vamos ler, para a gente embasar a nossa fala aqui, o nosso comentário. Atos, capítulo de número 6, e versículo 7, que vai dizer, ó, Filipe respondeu-lhe, 200 de... perdão, que é João, pelo amor de Deus. Atos, capítulo número 6, é na chamada lá na consagração dos diáconos. E o verso de número 7, que diz assim, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Veja aí, o crescimento dessa igreja foi extraordinário. Então, e com isso os desafios também eram maiores. Se a igreja cresce, os desafios são maiores. Com essa igreja que até pouco tempo não passava de pequeno número, como essa igreja agora se comportaria? Né? Ela não passava de um pequeno número, mas agora cresceu. Tá? Ela manteria a unidade em meio à complexidade? Aí vem a pergunta, né? O comentário já faz. Somente o amor poderia manter o elo fraterno entre os crentes. De fato, Paulo dirá que o amor de Deus foi derramado nos corações. A gente vai ver lá em Romanos 5,5, a carta do apóstolo Paulo. Foi derramado nos corações dos crentes pelo Espírito Santo da verdade, óbvio. Então, aos Colossenses, o apóstolo dos gentios disse que o amor é o vínculo do quê? Da imperfeição? Não, da perfeição. Então, o amor vai aperfeiçoando, né? E esse amor é o amor HP, o amor em ação. Há 4 termos para a palavra amor no grego, mas uma delas é HP, o amor em ação. O amor sem interesse. O amor que não se resume apenas em palavras, né? Não se resume apenas em um sentimento, em uma palavra, de jeito nenhum. Somente através do amor de Cristo a igreja pode manter-se unida. Tá certo? Se você vê uma igreja muito desunida, está faltando o amor de Cristo na vida dela. Está faltando o amor de Cristo na vida dela. Quando uma igreja se fragmenta e se divide, isso significa que o egoísmo tomou o lugar do amor em algum ponto, em algum momento. E aí fica difícil, não é verdade? O terceiro subtópico ainda do primeiro ponto nos diz assim, a vida interior. A expressão era um coração e alma, de Atos capítulo 4, versículo 32, mostra a igreja em sua essência, revelando sua união interna. Não era só externamente, mas era interna, porque as coisas espirituais começam dentro, mas refletem fora. A santificação começa dentro, reflete fora. O amor começa dentro, reflete fora. O perdão começa dentro, reflete fora. Então as coisas espirituais, ela inicia dentro, no interior, e depois vai para a parte externa. Então, o Espírito Santo capacitou poderosamente os cristãos para cumprir a missão fora da igreja. Vocês vão ver que no capítulo 1, versículo 8, ao descer sobre vós a virtude do Espírito Santo, semeis testemunho em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, demonstrando uma igreja cheia de amor. Escute bem, já existe igreja aí com o nome Igreja do Amor. Não é essa igreja que estamos falando. Ainda que não deixa de não ser no sentido de ser uma igreja. Tá? Mas aqui estamos falando da igreja de Jerusalém, é bom deixar bem claro. Mantendo os crentes unidos internamente, não só externo como interno. Tinha paz uns com os outros, consigo mesmo, com Deus, e isso trazia alegria à igreja. Segundo tópico, o amor como manifestação da graça. Olha, o amor e a graça é muito parecido. Porém, tem significados diferentes, mas a essência é a mesma. Olha, a graça como manifestação do Espírito. Por exemplo, o melhor ambiente para a manifestação dos dons do Espírito é em uma igreja onde o amor de Deus está presente. Se você está na igreja e o amor de Deus está presente, vai haver a manifestação do Espírito nela.
Se você está numa igreja, o amor de Deus não está presente, não vai haver, porque o maior dom é o amor. É o amor. Então, Lucas nos informa que os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Era o tema da mensagem dos apóstolos. Atos 4:33. O contexto nos mostra que o Espírito opera em um ambiente que ele é propício, isto é, onde a igreja está banhada no amor cristão. Muitos podem cair na tentação de achar que é o segredo para ter uma igreja imensa, né, no Espírito, imersa no Espírito, melhor dizendo. Isto é onde os dons espirituais se manifestam com regularidade. Tem a ver com cumprir determinadas regras e normas estabelecidas. Regras é importante, normas é importante, tá? São importantes, a gente não pode viver sem elas, é claro. Porém, contudo, o Espírito opera num ambiente onde há comunhão entre os irmãos. Se não há comunhão, como é que o Espírito Santo vai operar? Né? Se ele é aquele que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, é aquele que intercede por nós ao Pai. Então, às vezes podemos quebrar a comunhão com os outros, achando que não tem importância. Mas, olhe, presta bem atenção. Até para ofertar, para cultuar, para adorar a Deus, para seu culto ser recebido por Deus, obviamente temos que estar em comunhão com os irmãos, são os outros. O próprio Senhor Jesus deixa claro que perdoais e sereis perdoados. Amém? Às vezes podemos quebrar a comunhão, né, com os outros, achando que não tem importância. Mas Jesus ensina que para ser perdoado por Deus, devemos perdoar sinceramente nossos irmãos de coração. Qualquer ensino contrário a isso é falso, é anátema, é mentiroso. Então, segundo tópico do segundo ponto. Segundo subtópico do segundo ponto. Segundo tópico, né? A graça como favor imerecido. Olha, falei aqui da graça como manifestação e agora da graça como favor imerecido. Há ainda um outro aspecto, né, da graça de Deus revelado neste texto. Em todos eles haviam abundante graça. Graça abundante. Não é à toa, né, que Jesus vai dizer que aonde abundou o pecado, superabundou, né? Paulo vai dizer, né? Jesus não, Paulo. Superabundou a graça de Deus. E aqui ela é manifestada de uma maneira maravilhosa. Atos 4:33. Vamos ver o que é que diz Atos 4:33? Por favor. Diz assim: e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles haviam a mesma coisa que já li aqui na lição, abundante graça. Então, esse texto, veja bem, isso significa que a graça de Deus estava manifestada tanto nos apóstolos como em toda a igreja. Olha, a graça não estava manifestada só nos apóstolos, só nos obreiros, hoje a gente poderia dizer nos pastores, presbíteros, diáconos e evangelistas. Não, estava manifestada na igreja. Os dons distribuídos também para a igreja. Tá? Esse texto não se encontra deslocado, mas é posto aqui com o propósito de mostrar a razão ou motivo daquele contagiante ambiente cristão. Que coisa maravilhosa a igreja de Jerusalém. Uma igreja dinâmica, que demonstra amor para com o seu próximo e na qual o Espírito Santo se manifesta de forma abundante. Né? É uma igreja que reflete a graça de Deus, o favor imerecido de Deus. Na Bíblia podemos perceber que a graça de Deus gerou entre os crentes um sentimento de gratidão. Eles eram gratos por terem sido, sem merecimento algum, capacitados por Deus para viverem uma vida abundante. E isso torna um padrão nas demais igrejas do Novo Testamento. A gente vai observar em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4:9, tá? 1 Coríntios 15:10. Então vemos, por exemplo, esse sentimento de gratidão como uma resposta à graça de Deus na pessoa do apóstolo Paulo. Ele vai mostrar isso em 1 Coríntios 15:10. Tá bom, meus amados irmãos? Então, terceiro tópico da nossa lição e último tópico, a manifestação do amor na solidariedade cristã. Isso aqui é muito importante. Tudo que já falei é importante. Mas vou passar alguma questão aqui para vocês, pessoal, particularidade minha também.
Então, a busca pela equidade, ou seja, o dicionário Aurélio da língua portuguesa, ele diz que a palavra equidade tem a ver com disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um, diferente de igualdade social, né? Tá bom? Diferente da igualdade, né? Todos são iguais perante a lei e não é verdade. Na prática, isso é muito diferente, tá? Então, seria mais interessante a questão da Igreja de Jerusalém. Era para ser usado no termo da nossa lei, a equidade. Ou seja, assim, diferentemente da igualdade, né? Por isso, a questão da equidade, a equidade não enxerga as pessoas como sendo todas iguais. É diferente da igualdade. E por isso busca formas de ajustar o desequilíbrio entre elas. Por exemplo, em Jerusalém havia pessoas que tinham questão financeira muito boa, mas tinha também pessoas pobres, e a quantidade de pobres era maior, como hoje. Como hoje. A gente pode dar um exemplo aqui, a igreja falar em comunhão, falar em equidade, ela vai demonstrar, por exemplo, até hoje, uma coisa até simples, eu poderia dar um exemplo, a igreja tem algo a fazer, e é para toda a igreja, não podemos excluir nossos irmãos mais simples, tá? Temos que pegar aqueles que têm mais condições e eles vão ajudar os mais simples para que participem também do que a igreja for fazer, seja encontro de casais, seja outro tipo de palestra, seja um luau, seja uma férias com a igreja em algum lugar, em algum ambiente, que vai haver uma confraternização, tudo isso precisa a gente ter cuidado de observar. Então, havia pessoas mais abastadas e havia pobres também. Este geralmente maior número, é claro, como já falei, né? Logo, a igreja demonstrou ser sensível a essa realidade, procurando tratar dessa situação. E é o que a gente precisa fazer hoje, ver os irmãos mais necessitados. Por exemplo, um cristão, para dizer que é cristão, ele tem que, no mínimo, uma vez por mês, e eu preciso também, eu me enquadro nisso, e eu preciso melhorar, claro, nisso, usar de generosidade para com seu irmão, aquele mais carente. Quando você passa, né, pela situação, você entende melhor essa questão. Mas tem gente que talvez nunca passou, ou ainda vai passar, não sei, tá? Mas que Deus tenha misericórdia e que ajude, que dê graça sobre essa questão. Então, no segundo subtópico do terceiro ponto, propriedade e compartilhamento. Isso aqui é muito interessante. Estudiosos, né, observam que a igreja de Jerusalém vivia uma comunidade de compartilhamento, ou seja, não de domínio. Eles tinham suas propriedades, mas partilhavam uns com os outros. Os crentes mantinham a propriedade de seus bens, mas os disponibilizavam conforme a necessidade de cada um. Veja que negócio, né? Por isso que não havia necessidades, porque quando necessitava, um ajudava o outro. Então, desse modo, eles compartilhavam tudo que tinham. Por isso que eram tudo em comum, compartilhavam tudo que tinha. Na verdade, isso pode ser observado com Maria, mãe de João Marcos. O que foi que ela fez? Ela cedeu a sua própria casa para a igreja, para servir como uma casa de oração para a igreja. Tá? E isso não é fácil, você ceder sua própria casa. A prática da generosidade pode mudar de acordo com o tempo, lugar, tá? E circunstância. Contudo, o princípio que a governa permanece o mesmo. Hoje usamos de generosidade de outras maneiras. Tem cristão que tem 2, 3 casas, 4 casas, amém, glória a Deus. Claro, irmãos, ele investiu, ele vai ter um investimento, ele aluga aquela casa. Se ele não pode permitir que alguém more em uma daquelas casas, mas ele pode ajudar com uma feira básica alguém. Pode ou não pode? Ele pode ajudar alguém a fazer algum serviço para ele mesmo e prestar esse serviço e ele ajudar essa pessoa. Então, tem várias maneiras que podemos ajudar. O princípio é o mesmo, só muda as circunstâncias, tá? Terceiro subtópico do terceiro ponto. Um exemplo da voluntariedade. Por exemplo, Lucas destaca que os que possuíam herdades ou casas, olha aí, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Ó, hoje, feito eu falei desse exemplo das casas, não é obrigado que você venda a sua casa, mas você pode utilizar o recurso que tem dela ou das coisas que Deus lhe deu
para ajudar e usar de generosidade com outras pessoas, tá? Mas carentes e que realmente são pessoas que realmente têm desempenho, que estão ali presentes, que faz jus, né, a ser um crente. Tem isso também, né? Eles não vêm na igreja uma vez no mês e passa. Mas não, ele tem comunhão com a igreja, ele está lá na doutrina, ele está lá no domingo, ele está lá reunido com os irmãos na escola dominical e assim por diante. Então, nada aqui foi feito de forma obrigatória. É bom deixar bem detalhado isso. Olha, irmão, venda a sua casa. Não, de jeito nenhum. Havia um sentimento, a alma deles estavam entrosados, tanto interiormente como externamente, como já falei. Então, ninguém contribuiu porque foi constrangido. Não, se você não contribuir, isso, aquilo, outro. Não, de jeito nenhum. Então, é preciso a gente ter muito cuidado nessas coisas. A gente tem visto muito isso hoje e é preciso ter muito cuidado, porque se distancia muito da igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém é uma igreja cheia de amor, se lembre disso. E a gente precisa seguir esse modelo da igreja de Jerusalém, por mais difícil que seja, por mais complicado que seja na era atual. Precisamos mostrar quem somos para que o mundo possa ver Cristo em nós, para que o mundo possa se espelhar na igreja e dizer, não, naquela igreja realmente ela prega a palavra de Deus, ela vive a palavra de Deus. Os irmãos ali, eles vivem a palavra de Deus. São pessoas generosas, são pessoas que você vê Deus neles pela maneira de falar, pela prática, pela vida do dia a dia deles. É importante isso, né, meu irmão? Então, o texto bíblico deixa claro que havia voluntariedade dos crentes em ajudar uns aos outros. Havia uma consciência de pertencimento e, por isso, ninguém desejava ver o outro excluído. E aí onde é que fica a comunhão? Onde fica o amor? Onde fica a prática, o HP, o amor em ação. Então, isso era a manifestação do grande amor de Deus derramado nos corações daqueles crentes, sem sombras de dúvida nenhuma. Então, irmãos, que nós possamos aprender com a Igreja de Jerusalém a exercitar essa prática do amor, né? O maior dom de todos. Como é que os outros dons vão estar em evidência se o primeiro não está? E o maior. Tá? Então, conclusão. Chegamos à conclusão de mais uma lição bíblica. Vimos como o amor de Deus derramado nos corações da primeira igreja mobilizou os crentes a socorrer os mais necessitados. Isso aconteceu de forma voluntária quando cada um, de acordo com suas posses, se prontificava em dar o que lhes pertencia. Escute bem, não há igreja cristã verdadeira sem essa identificação com o outro. Ninguém pode fechar os olhos diante da necessidade alheia e se auto-intitular de cristão. Olha, não, mas minha igreja não faz ação social. Faça a sua ação social. Né? Incentive a um líder seu fazer essa ação social. Converse com o seu pastor. Fale com ele. Tá bom? Então a gente precisa fazer no mínimo. Temos que ter algumas ações sociais. Precisamos trabalhar muito isso. Obviamente, há muitas igrejas que são muito carentes, a gente sabe disso, mas na medida do possível, a gente vai fazendo conforme a palavra de Deus nos orienta. Então, escute isso. Só entre em algum recinto se Cristo entrar com você. E só converse algo se ele puder participar. O importante é que eu diminua e que ele cresça. Oremos. Pai, te louvamos por essa aula. Abençoa cada um dos teus filhos, Pai. Abre o entendimento de cada um para que tenha uma aula maravilhosa, usa os professores e alunos. Em o nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos agora e sempre. Amém. Dê seu like lá, tá? Dê sua opinião. Obviamente estamos fazendo a aula um pouco mais curta, mas vamos começar a trabalhar aulas um pouco maior, tá? Para os irmãos com alguns mais detalhes para que eles possam aplicar na sua aula no domingo. Que Deus os abençoe, nos guarde, nos ajude e até a próxima.